Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Júnior Freitas do Instituto Federal Catarinense Campus Sombrio e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a pesquisa tecnológica e especialmente como eu posso utilizar essa pesquisa tecnológica, esses conceitos metodológicos de pesquisa na construção de um trabalho de conclusão de curso, de um TCC, de um artigo científico. Então é sobre isso a nossa série de vídeos. Vamos logo iniciar então. Acompanhe comigo na tela. Então, como nós estamos dizendo, nós teremos aqui alguns vídeos falando sobre o TCC, a construção de trabalho de conclusão de curso e a pesquisa tecnológica. Esse conhecimento é útil, ele é válido para alunos do ensino médio técnico integrado e também para alunos do ensino superior, porque nós sabemos que, e aí especialmente a área de tecnologia, nós temos um apelo muito forte para a pesquisa tecnológica e como ela se comporta nesse processo todo. Então, eu tenho certeza que ele vai ser muito útil para você que está procurando conhecimento sobre como construir o seu TCC, especialmente na área da tecnologia. Vamos lá. Essa nossa jornada sobre pesquisa tecnológica, ela vai se dividir em três etapas. A primeira delas eu vou falar um pouquinho sobre o que é pesquisa tecnológica, como desenvolver uma pesquisa tecnológica e os fundamentos, os principais autores sobre isso, que vai ajudar você a escrever sessões como a própria introdução, sessões como a sessão de aspectos metodológicos ou materiais e métodos, como alguns chamam, né? Depois nós falaremos sobre o próprio TCC em si e a pesquisa tecnológica. Como que eu utilizo pesquisa tecnológica para construir o meu TCC, né? E por fim, um vídeo de por onde começar, que é uma coisa que a gente sempre precisa, né? Aquelas dicas iniciais. Por onde eu começo, né? Qual o primeiro passo? O que eu devo fazer agora? Então, bora lá. Vamos começar falando sobre o conceito de pesquisa tecnológica, como eu falei antes para vocês. A pesquisa, e aí é interessante que a gente comece falando sobre o que é pesquisa, né? A pesquisa, e eu trago a definição de Salomon, a pesquisa é um trabalho empreendido metodologicamente quando surge um problema para o qual se procura a solução adequada de natureza científica. Então, o que é pesquisa? Pesquisa é quando eu vou buscar no conhecimento científico disponível a solução para problemas do mundo real. E aí a palavrinha metodologicamente muda um pouco as coisas, porque não é a moda louca não, né? Eu preciso ter uma metodologia, eu preciso definir antes de sair fazendo pesquisa quais são os passos que eu vou seguir nesse processo. E aí isso a gente chama de metodologia, é aquela receita de bolo. Ok, eu vou fazer uma pesquisa para encontrar um problema para um determinado, encontrar a solução para um determinado problema. Que caminhos eu vou seguir? Que passos eu vou seguir? Isso tudo a gente faz antes de começar a pesquisar. E aí, claro, a isso a gente chama de metodologia. Por isso que pesquisa é essa busca metodológica da solução de um determinado problema, que também envolve conhecimento científico, evidentemente, certo? Então isso é pesquisa, é o que a gente faz o tempo todo, especialmente nós da área da tecnologia, né? Mas e essa história do conhecimento científico e o conhecimento tecnológico? Eu falei que pesquisa é buscar soluções com base no conhecimento científico para problemas da vida cotidiana por meio de uma metodologia, né? Mas e o conhecimento científico e tecnológico? Bom, conhecimento científico, né, em primeira análise, e aí tem várias definições, nós temos diversos autores que abordam esse tipo de conhecimento, mas para a gente poder entender, o conhecimento científico ele se diferencia do tecnológico, né, porque também nós temos uma área de conhecimento tecnológico, ele se diferencia desse conhecimento tecnológico porque o conhecimento científico ele propõe teorias de ampla abrangência. Teorias que definem o mundo, definem os fenômenos que nos cercam, são teorias mais gerais, são conhecimentos mais gerais. Já o conhecimento tecnológico são teorias bastante restritas, são bastante específicas, e o foco do conhecimento tecnológico ele é muito pontual e ele está muito centrado na solução de problemas específicos. Então, enquanto o conhecimento científico define as bases da eletricidade, por exemplo, o conhecimento tecnológico se preocupa como fazer uma lâmpada acender, como construir uma lâmpada que se utiliza da eletricidade para produzir energia luminosa, por exemplo. Né? Perceba a diferença, né? Um fala sobre, de maneira abrangente, sobre como funciona a eletricidade, como os elétrons se organizam, etc. E o conhecimento tecnológico ele vai mais especificamente como eu aplico essa eletricidade na produção de energia luminosa por meio de um artefato que é a lâmpada. Então essa é uma das principais diferenças entre os dois que a gente já precisa conhecer já de antemão. E ainda o Bung, que é um grande pesquisador que trabalha muito esses conceitos, ele fala que a tecnologia ela pode ser vista como o campo de conhecimento relativo ao projeto de artefatos e ao planejamento de sua realização, operação, ajuste, manutenção e monitoramento, atenção, à luz do conhecimento científico. Então, para Bung, então, a tecnologia ela não é apenas
a produção de uma coisa, de um artefato concreto, né? E aí a gente vai ouvir falar muito da palavra artefato quando a gente fala de pesquisa tecnológica. Para o Bung, então, a tecnologia não é apenas a construção da lâmpada em si, mas eu posso considerar como pesquisa tecnológica também a realização de um projeto de uma lâmpada, uma etapa de operação, de ajuste de uma lâmpada, um esquema de manutenção dessa lâmpada, monitoramento dessa lâmpada, por exemplo, né? Mas sempre à luz do conhecimento científico. O conhecimento científico é a base de tudo que a gente faz, mesmo em pesquisa tecnológica, né? Há essa diferença, como a gente está vendo aqui, mas o conhecimento científico está por trás lá, fornecendo as bases, fornecendo subsídios para que a gente consiga construir os nossos artefatos, né? Evidentemente. E aí o que a gente tem? Né? Fica bem claro que a pesquisa tecnológica ela tem um foco muito pontual nos problemas que eu quero resolver. O foco dela é nos problemas. O foco está ali justamente no problema pontual que tem que ser resolvido. E aí entra de novo, como eu falei para vocês, a definição de artefato, né? Então, o foco da pesquisa tecnológica ele é o artefato, é o produto final daquela pesquisa. Então, esse artefato ele não vai ser necessariamente algo material, a lâmpada em si, como eu falei, mas pode ser um projeto, pode ser uma intervenção artificial sobre um determinado sistema, um esquema de intervenção. Então, não necessariamente ele é o artefato, mas é a aplicação do conhecimento científico para a solução de um problema muito específico. E esse artefato, produto final dessa pesquisa, pode ser evidentemente algo concreto, mas pode ser um projeto, pode ser um esquema, pode ser, enfim, uma organização, né, um manual. Então, a pesquisa tecnológica tem esse foco também, foco no artefato, mas esse artefato não necessariamente será algo concreto. Né? Um código de sistema, por exemplo, é algo que não é concreto e que a gente tem acesso enquanto resultado de uma pesquisa tecnológica. Seguindo, a tecnologia, então, ela está sempre focada na construção de algo novo. Ela não se preocupa com algo que já existe, tá, gente? Por que ela não se preocupa com algo que já existe? Porque se ele já existe, eu não preciso descobri-lo novamente. E a pesquisa tecnológica se pauta por alguns processos que são mais que muitas vezes a própria pesquisa científica não tá muito preocupada, né? Porque a pesquisa científica tem como foco produzir conhecimento, a pesquisa tecnológica tem como foco produzir artefatos. Se uma lâmpada já existe, por que eu vou criar outra igual? Não precisa. O que eu preciso fazer é criar uma outra lâmpada mais eficiente do que aquela que já existe. Aí sim eu tenho uma inovação. Né? Então percebam, o foco da pesquisa tecnológica é a produção de algo novo e não a descoberta de algo que já existe. Não é esse o foco. E aí, para que isso aconteça com algum critério, a pesquisa tecnológica ela busca alguns quesitos, alguns pressupostos para esse artefato que vai ser criado. O primeiro deles é a factibilidade. É possível fazer uma lâmpada nova que tem um consumo menor do que as já existentes? É possível fazer? É possível produzir isso em escala industrial? Porque de que adianta eu produzir uma lâmpada em laboratório se ela jamais vai ser viável do ponto de vista industrial de escala? Não faz sentido. Então, a pesquisa tecnológica busca essa factibilidade. Confiabilidade. Essa lâmpada vai ser confiável? Ela vai funcionar por bastante tempo? Eu vou ter condições de usá-la nas residências com segurança e tudo mais? Esse artefato que está sendo construído pela pesquisa tecnológica, ele é confiável? Depois, ele é eficiente? Ele resolve bem o problema para o qual ele foi criado? Então, ele é eficiente, ele utiliza os recursos na medida certa para resolver, ou para apresentar uma solução para aquele problema para o qual foi criado? Essa lâmpada, ela ilumina? Né? E ela ilumina bem, mais do que iluminar? Percebam? Então, esse artefato é eficiente? E por fim, a relação custo-benefício. Produzir essa lâmpada é viável do ponto de vista financeiro, econômico? Ou é muito caro? Ou eu coloquei lá um material nessa lâmpada que, ok, ela acende, é confiável, dá para fazer, só que é extremamente caro que ninguém jamais vai comprar um negócio desse? Perceba, então a pesquisa tecnológica não é apenas desenvolver artefatos. Eu preciso desenvolver artefatos que sejam possíveis, factíveis, que sejam confiáveis, que sejam eficientes e que sejam baratos. Que tem uma, não é barato, né? A palavra não é barato, mas que tem uma boa relação custo-benefício. Né? Inventar um foguete que vai levar o homem a Marte, por exemplo, não é uma coisa barata. Mas a relação custo-benefício tem que ser razoável. Né? Então eu preciso ter benefícios para construir aquele foguete. Ele economiza, sei lá, muito combustível, percebe? Então, essa relação custo-benefício é importante. Então, esses critérios nem sempre são observados pela pesquisa científica. A pesquisa científica investe bastante recurso para simplesmente fazer avanços de conhecimento, que muitas vezes não são factíveis. Tem teorias científicas que até hoje a gente não conseguiu demonstrar, não conseguiu comprovar.
Tem pesquisas científicas que não são tão confiáveis, eu posso refutá-las o tempo todo, né? Tem pesquisas científicas que não são tão eficientes, que a gente encontra soluções que talvez não sejam as melhores para aquele problema, né? E, evidentemente, soluções muito caras para problemas que a gente pode verificar no cotidiano, tá? E aí, vejam só, muitos me perguntam assim, professor, qual que é a diferença, então, da pesquisa científica e da pesquisa tecnológica? Como a gente falou, a pesquisa científica, ela trabalha com conhecimento científico puro, né? E a pesquisa tecnológica, ela vai se preocupar com a aplicação desse conhecimento científico na construção de artefatos. Então, o limite que divide uma da outra, como a gente está vendo aqui, né? Esse limitezinho aqui, ele é muito tênue. Essa fronteira que separa uma da outra é muito tênue e definitivamente não são precisos. Então, a gente sabe que a literatura é bem pontual em evidenciar essa influência, uma influencia na outra. Eu me utilizo do conhecimento científico para desenvolver pesquisa tecnológica e, ao mesmo tempo, a ciência clássica também pode se beneficiar do conhecimento tecnológico produzido. Então, há uma influência entre elas, evidentemente, só que essa influência e essa diferença, principalmente, ela é gradual, eu não tenho um limite bem definido. Isso aqui é ciência, isso aqui é tecnologia. É difícil dizer. Então, esse limite é bem impreciso, a gente não precisa ficar se estressando muito com isso, porque não é uma preocupação de fato. Pesquisa tecnológica se preocupa com um artefato eficiente, barato, enfim, a resolução de problemas por meio desse artefato, tá, gente? E a metodologia? O que eu faço? Como que eu construo, como que eu faço uma pesquisa tecnológica? Como que eu utilizo a metodologia? Bom, qual a metodologia que eu vou empregar para construir pesquisa tecnológica? Nós temos dois caminhos agora, tá, gente? Ou eu crio a minha própria metodologia, e aí há sim a previsibilidade na pesquisa tecnológica para que eu crie a minha própria metodologia, ou então eu uso algumas já existentes, e tem algumas, não são muitas, mas tem algumas já bastante consolidadas, que nos ajudam nesse processo de criação de pesquisas, de desenvolvimento, né, de pesquisas tecnológicas. Vamos lá. Que metodologia existente para pesquisa tecnológica eu recomendaria? Eu gosto muito da Design Science Research Methodology, ou simplesmente DSRM, né? Eu utilizei bastante essa metodologia na minha pesquisa de doutorado, e ela é uma metodologia bastante consolidada e bastante simples. A vantagem dela é essa, ela é bastante simples. Lembrando que nós falamos aqui que metodologia é aquela receitinha de bolo, né? São aqueles passos que eu vou planejar e executar antes de começar a minha pesquisa. Então, como que se comporta a Design Science Research Methodology? O que ela é, a DSRM? Como que eu posso me beneficiar dela? Vamos lá. A DSRM ela é composta de 6 etapas, 6 passos, e essa figura ela tenta demonstrar cada um desses passos. O primeiro deles, identificar o problema e a sua motivação, definir os objetivos da solução, o design e desenvolvimento, a demonstração, a avaliação e a comunicação. Vamos tentar mergulhar um pouquinho nesses passos, tá? O passo 1 de identificação de problema e motivação, ele é muito definido por inferência. O que eu faço aqui? Eu vou definir o problema e demonstrar a importância do meu problema. É aquela parte de contextualização. Eu vou identificar um problema no mundo real que precisa de uma solução e eu vou definir essa importância da solução daquele problema. É a parte mais conceitual. Então eu faço por inferência, eu posso buscar a ajuda da literatura, eu posso fazer pesquisas, inclusive científicas, para tentar entender se aquilo de fato é um problema, se há solução possível para aquele problema do ponto de vista da tecnologia. É uma parte mais conceitual, ela vai ajudar muito na nossa introdução, na introdução do nosso artigo. Então a primeira etapa é definir e identificar o problema e a motivação para a solução daquele problema. A etapa 2 é definir os objetivos da solução. O que esse meu artefato, né, o que esse meu software, por exemplo, né, ele vai fazer? Por exemplo, na etapa 1 eu vou identificar o meu problema. Eu vou escolher uma biblioteca de uma escola pública da minha região que ainda faz controles manuais. Eu não tenho um software para aquilo, então esse é o meu problema. Eu preciso contribuir com a operação de uma biblioteca de uma escola pública da minha região que ainda faz controles manuais. Então, por que é importante resolver isso? Bom, porque o trabalho manual, ele toma muito tempo dos servidores dessa biblioteca, os alunos têm que esperar muito tempo para que o livro emprestado seja registrado, os alunos nunca conseguem saber se o livro de fato está no acervo ou não, porque falta um sistema e a pesquisa é manual. Então, a tecnologia vem contribuindo com esse processo e faz com que um software para a gestão de bibliotecas agilize, economize tempo, enfim. Então, essa é o problema e a minha motivação. E os objetivos, então? O que esse artefato ele pode fazer de melhor? Como que ele resolve o meu problema? Bom, então o meu objetivo é
construir um sistema que automatize o processo de controle de uma biblioteca de uma escola pública, por exemplo, né? Então, um objetivo que vai definir exatamente o que eu farei. E a partir dali, esse objetivo vai ser a minha meta da pesquisa, né? A terceira etapa é a de design e desenvolvimento. É aí quando eu vou criar o meu artefato. É quando a gente vai colocar a mão na massa, vai selecionar as ferramentas de desenvolvimento que eu vou usar. Eu vou fazer esse software vai ser web, ele vai ser desktop, eu vou usar PHP ou eu vou usar Java, eu vou usar linguagem C, o que eu vou fazer? Né? Que ferramentas eu vou utilizar? E também na etapa 3, a gente parte para a construção desse artefato. Eu vou construir esse artefato para de fato ele passe a existir, ele é de fato a solução do meu problema. E nessa etapa 3 também eu vou apontar tudo que eu vou utilizar para construir esse meu artefato. Na etapa 4, eu terei ali, passou um pouquinho aqui, na etapa 4 é a etapa de demonstração. Eu vou encontrar um contexto apropriado e vou utilizar esse artefato para resolver o meu problema. E aí a gente tem ali, a partir dela, todo esse conhecimento necessário para medir e avaliar. Então eu vou encontrar um contexto, eu vou encontrar lá a minha biblioteca pública, vou implantar esse artefato, esse software, num ambiente real, controlado, né? Eu estou controlando ali aquele ambiente, eu estou cadastrando os livros, eu estou simulando os empréstimos, eu estou pedindo que um aluno vá lá, trabalhe aqui naquele software. E aí eu encontro um contexto apropriado, real, e utilizo esse artefato para resolver o problema e observo a solução desse problema. E depois a gente parte para a etapa 5, né? Que aí, com base nesse conhecimento, para que eu possa medir e analisar, eu vou fazer a avaliação. Aí sim, nós vamos observar a eficiência, a eficácia, eu vou verificar se aquele artefato que eu criei, ele de fato resolve o problema. E, gente, nessa etapa é a hora de documentar tudo. Faz uma pesquisa, lá uma entrevista com a bibliotecária daquela escola para saber se o software atende aquilo que ela necessitava, registra as respostas dela, faz um questionário com alguns alunos para que eles avaliem o software, avaliem a usabilidade, ele é fácil de usar, ele está bonito, as informações são todas disponíveis, registra tudo, porque isso vai ser muito importante para o nosso artigo final depois, né, na etapa 5 de avaliação. E por fim, a etapa 6, que é a etapa de comunicação. A pesquisa tecnológica, assim como a científica, ela deve ser comunicada. Eu tenho que compartilhar conhecimento com o outro. Eu preciso dizer o que eu fiz. Né? Então, a etapa 6 de comunicação, no nosso caso, é de fato a criação de um artigo que vai compartilhar tudo aquilo que foi construído, para que outras pessoas tenham acesso àquele conhecimento que eu produzi. Tá? Observem aqui uma coisa importantíssima, deixa eu pegar meu laserzinho aqui. Observe que nós temos aqui uma ligação dessas últimas etapas, eu vou até voltar. Ó, com as etapas anteriores, ó, design e desenvolvimento, nós temos uma ligação com todas as etapas. Por quê? Especialmente na etapa 5, eu tenho que poder voltar interativamente ao projeto. Porque se eu implantei, né, e a gente viu aqui, ó, se eu fiz o desenvolvimento, eu fiz a demonstração, implantei no local real e eu avaliei, nesses momentos eu posso encontrar inconsistências no meu projeto. Então é natural que eu volte aqui lá para a etapa de desenvolvimento e corrija isso. Isso é muito importante em pesquisa tecnológica. Nós não temos compromisso com o erro, gente. Se o software não foi feito legal e eu percebi isso na avaliação, volta lá para o projeto, corrige o que precisa ser corrigido e aí sim volta, faz uma nova demonstração, uma nova avaliação e verifica se agora ele melhorou em eficiência e eficácia, certo? Então a todo momento a gente pode voltar no projeto e fazer a correção do nosso artefato. Isso é muito importante para a pesquisa tecnológica, tá? Então, fase 4 de demonstração, fase 5 de avaliação e fase 6 de comunicação. E aí nós encerramos a nossa pesquisa. Pessoal, e se eu quiser criar a minha própria metodologia? Ah, Júnior, esses 6 passos não servem para mim, não tá legal, eu quero criar a minha própria. Pode? Claro que pode. Só que aí, nesse caso, não esqueça de, primeiro, definir claramente que passos são esses, eles precisam fazer sentido logicamente, tá? Define claramente esses passos. Cria uma figura para demonstrar esse fluxo, né, como a gente falou aqui, e essa figura tem que estar obrigatoriamente no artigo, a banca vai cobrar. Depois, preveja nessa sua metodologia o início, o meio e o fim desse processo. Não esqueça que tem que ter uma etapa de avaliação, porque pesquisa tecnológica tem que ter avaliação. Tá? E por fim, não esqueça dessa possibilidade de correção do protótipo. A todo momento eu posso voltar lá. Então nessa figura, nesse gráfico, tem que ter essa setinha voltando para a etapa de projeto, etapa de desenvolvimento, quando a gente vai corrigir os erros que foram encontrados para frente. Então, posso criar minha própria metodologia? Claro que pode, mas não esquece essas dicas que eu passei aqui, tá, gente? Então, assim, muito importante para toda boa pesquisa, já para a gente se direcionar para o nosso final dessa primeira etapa aqui.
Primeiro, é o retorno da avaliação para o desenvolvimento, como eu falei, que é essa etapa que eu vou retornar lá daquela avaliação para o desenvolvimento para corrigir erros, e também a avaliação final do protótipo. Tem que ter uma avaliação. Se eu vou fazer um software para a biblioteca, eu tenho que implantar esse software, ainda que provisoriamente, ainda que assim, em caráter experimental naquela biblioteca, tem que avaliar. Ele atendeu? Ele resolveu os anseios do meu usuário? Então, e isso tudo tem que estar documentado, tem que fazer uma entrevista, tem que fazer um questionário com as pessoas envolvidas e esses resultados têm que ser colocados no nosso artigo final, tá? Então, já comece a pensar em tudo isso desde agora, que vai ser muito importante para o trabalho escrito de vocês lá na frente. Pessoal, e com isso eu encerro essa primeira etapa, encerro essa primeira parte e eu volto com vocês, então, no nosso próximo vídeo, falando um pouquinho sobre o TCC e como que todo esse conhecimento ele vai poder ajudar a cada um de vocês na construção de pesquisas tecnológicas, na facilidade desse processo mesmo. Espero que vocês tenham gostado. O meu propósito aqui, de fato, é facilitar um pouco desse trabalho, que ele pode ser muito gratificante, mas vai exigir bastante da atenção e do cuidado de cada um de vocês. Um grande abraço!